Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de riqueza, falando de sabedoria e vida plena. Hoje é sexta-feira, sextou, finalmente sextou. O dia é 11 de agosto e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você. Então se o seu dia for bom, parabéns, a responsabilidade é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a responsabilidade também é toda sua. Então seja bem-vindo para mais uma live. E hoje vamos estar lendo o último capítulo. Hoje vamos ler o último capítulo do livro de Jó, o capítulo 42 do livro de Jó. O livro da fé, da resiliência, da superação, do amor e da lealdade de um homem para com Deus. Então, se você deseja saber por que determinadas coisas acontecem na sua vida ou não acontecem, recomendo que você leia o livro de Jó, um livro de muita sabedoria, onde você vai poder descobrir muito sobre as coisas que acontecem na sua vida. Então, o livro da resiliência. Então, bora lá, vamos fazer a nossa leitura hoje do último capítulo. Já estamos encerrando o livro de Jó. Perfeito? Mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Então bora lá, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo, a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. E se você acredita nisto, tudo bem, você está totalmente correto, meus parabéns. Mas se você não acredita, também tudo bem. Se você não acredita na Bíblia, se você não acredita que a Bíblia é a palavra do Deus vivo, tudo bem, você está absolutamente correto. Não estamos aqui para debater, para discutir, para se desfazer da religião, da crença, da fé de ninguém. Estamos aqui para levar uma mensagem de alegria, de motivação, de fé, de confiança para a vida das pessoas. É isso que nos interessa, é isso que nos importa. Então bora lá, vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Capítulo 42, o último capítulo aqui do livro de Jó. Então, para você que não acompanhou, para você que não nos acompanhou no nosso trabalho aí, está começando a nos acompanhar agora, então estamos fazendo a leitura de toda a Bíblia. Então, todos os dias, todo dia nós vamos ler e comentar um capítulo da Bíblia. A Bíblia, para que se você não sabe, ela é formada por 66 livros. Ela contém 1189 capítulos, 31.200 versículos. Então estamos fazendo a leitura e comentando capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo. E hoje estamos encerrando o livro de Jó, um livro de muita sabedoria, de muita fé, de muita resiliência. Recomendo a todos que façam a leitura do livro de Jó, para você descobrir porque determinadas coisas acontecem em sua vida. Ou seja, a Bíblia ela é um manual de instruções para a vida. Então, tudo que você deseja saber aqui, como você deve, tudo que você deseja saber sobre o seu potencial, sobre a sua potencialidade, sobre as funções que você tem e de repente você não está utilizando, recomendo que você leia a Bíblia, que aqui você vai encontrar tudo sobre saúde, sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre paz espiritual, sobre amor, sobre fé, sobre tudo de bom que a vida nos fornece.
Então, bora lá? Vamos aqui, então, para o capítulo 42, como eu já disse, o último capítulo do livro de Jó. E no versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Então aqui, já estamos aqui na parte final, onde que Deus aparece para Jó em forma de redemoinho. E Deus, ele vai explicar para Jó porque que Jó está passando por por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, por toda aquela angústia, por suas perdas. Deus vai explicar para Jó, vai falar para Jó, vai dizer para ele que ele não está correto, que ele não sabe tudo, ele não tem toda a sabedoria, não tem todo o conhecimento. Então ele não pode ficar ali se queixando, se reclamando, como se fosse um garotinho, como se não fosse um homem, como se fosse um mimizento, na verdade, né? Então Jó, aqui Deus está falando com Jó. E Jó vai responder para Deus agora, no último capítulo aqui. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Jó se dirigindo a Deus: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Então é Jó reconhecendo toda a capacidade, todo o potencial que Deus tem, né? Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Versículo 3: Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Então quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? No caso foi Deus quando perguntou para Jó. Quem é este que esconde o conselho? Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Então, é Deus quando perguntou para Jó: quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Então Jó se referindo, respondendo a Deus: Por isto proferi o que não entendia. Então, por isso disse o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. É que, na verdade, somos todos humanos, né? Nós somos humanos. E se queixar, reclamar, criticar, achar que está incorreto, que não está correto. Às vezes passamos por dificuldades, por problemas que não conseguimos resolver, que estão acima da nossa capacidade de resolução. E isso nos vai causar dor, vai nos causar sofrimento, vai nos causar perda. Então, reclamamos sim, porque reclamar é humano, é uma questão humana, é algo humano, né? Reclamar. Por quê? Porque às vezes achamos que não merecemos tamanha contenda, tamanho castigo. Então reclamamos, às vezes reclamamos sim de determinadas coisas que acontecem. E às vezes proferimos palavras que não queremos, que não desejamos. Mas uma coisa é certa, sempre que reclamamos de algo, atraímos mais ainda deste algo para nós. Sempre que reclamamos de alguma coisa ruim, atraímos coisas ruins para nós. Perfeito? Versículo 4. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Então Deus se dirigindo a Jó, quando Deus se dirigiu a Jó: Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Se declarará a mim. Então, quando Deus pediu para que Jó o escutasse, para que Jó o ouvisse: Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. E tu vais se declarar a mim, Jó. Tu vais se declarar a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Então Jó se dirigindo a Deus e falando, né? Eu tinha ouvido de ti com os
ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Agora eu estou vendo a Deus. Versículo 6. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinza. Então Jó, ele se criticando e se arrependendo, porque agora ele está face a face, ele está vendo a Deus. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Eu estou arrependido de tudo que eu declarei, de tudo que eu falei, das coisas que eu falei. Versículo 7. E assim foi que depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então, aqui Jó, finalmente, ele está se arrependendo. Ele está se arrependendo de tudo que ele fala, de tudo que ele falou. Porque ele diz aqui que ele tinha ouvido falar de Deus, mas até então não o tinha visto, mas agora ele está face a face com Deus. Ele está face a face, ele está vendo Deus, né? Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me, portanto, me arrependo em pó e cinza. Então, me arrependo de tudo que eu falei, de todas as queixas, de todas as queixas, de todas as críticas, de todas as reclamações que fiz. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Então Jó, finalmente, ele se arrepende de tudo que ele falou, pede perdão a Deus, e assim foi que depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz. Então agora Deus vai se dirigir a Elifaz, né? O tamanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então Deus havia enviado 3 amigos, né, para conversarem, para fazerem companhia para Jó, para tentar trazer um pouco de alento, para tentar trazer um pouco de paz para Jó. Só que estes amigos não se dirigiram a Jó e falaram de Deus como deveriam ter falado. Versículo 8. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim aquilo o que é certo, como o meu servo Jó. Então, Deus coloca aqui, né, uma missão, coloca aqui um objetivo que esses 3 servos vão ter que fazer. Eles vão ter que oferecer, vão ter que fazer ofertas queimadas, né? Vão ter que oferecer sacrifício de carneiros, né, e novilhos, vão ter que fazer sacrifício. 7 vão ter que sacrificar 7 carneiros e 7 novilhos em honra, né, pelo espírito de Jó. E se Jó aceitar a oferta, Deus assim livrará esses 3 do castigo. Em nome de Jó, por Jó, não por eles, e sim por Jó. Então, se Jó aceitar, se Jó ver boa vontade neles e aceitar essas ofertas, aceitar as ofertas queimadas ou castigos, né? Então, Deus os aceitará. Deus os dará perdão, Deus os perdoará, porque Deus mandou eles com a missão e eles não cumpriram esta missão. Eles não falaram lá claramente das boas obras de Deus, como Deus os havia intuído. Deus os havia instruído para que eles dessem a Jó, passasse para Jó a mensagem clara das boas obras de Deus. Então não foi verdadeiramente, eles não fizeram aquilo que Deus
os havia instruído para fazer quando se juntaram a Jó na tristeza, no sofrimento, na angústia de Jó. E, versículo 9: Então ele faz o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Namatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou Jó. O Senhor também aceitou Jó. Então, Deus ordenou para que estes três, cada um fizesse sua oferta queimada. Cada um separasse 7 novilhos e 7 carneiros e fossem até Jó e oferecessem uma oferta queimada, e oferecessem esses novilhos e esses carneiros como era tradicional, como era comum naquela época, se fazer ofertas queimadas de animais, né, para se livrar de pecado, para se livrar de sofrimento, para se livrar, para ter paz, esse tipo de coisa. Então eram oferecidos carneiros e novilhos. Então ele faz o Temanita, Bildade, Zofá, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor ordenou. Então eles tinham que fazer essas ofertas queimadas, fazer esse sacrifício desses animais, 7 novilhos e 7 carneiros cada um, né, em homenagem a Jó. Em homenagem a Jó, para que Jó os aceitasse, para que Jó orasse por eles e livrassem eles da ira do Senhor, do Todo-Poderoso, de Deus. Então, eles fizeram de acordo com o que o Senhor mandou, o Senhor também aceitou Jó. Versículo 10: E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então o Senhor mudou o cativeiro de Jó, ou seja, o Senhor mudou a casa de Jó. Agora Jó tinha uma casa. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Então é Jó orando aqui por seus amigos. Ou seja, Jó orando para que Deus aceite o sacrifício dos três e não os condene, não volte a ira contra eles. Não volte a sua ira contra os três. Ou seja, Bildade ele faz Zofá. Versículo 11: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro e cada um brinco de ouro. Então todas aquelas pessoas que haviam se afastado de Jó tratavam Jó com ironia, com brincadeira, com zombaria, faziam chacota com a vida de Jó, com o sofrimento de Jó, com a dor, com suas perdas, com sua enfermidade. Então todos estes que antes tinham se afastado de Jó, ninguém queria se aproximar, ninguém queria ficar perto de Jó. Agora que Jó volta a ter uma vida plena, volta a ter uma vida digna, volta a ter riqueza, prosperidade, né? Então todos voltam a se aproximar de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Então todos aqueles que tinham se afastado de Jó, quando Jó perdeu tudo, quando Jó ficou enfermo, perdeu sua família, perdeu seus filhos, todos eles voltam a se aproximar de Jó, voltam a conviver com Jó, a comer na casa de Jó. Todos aqueles que haviam se afastado. Versículo 12: Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo. Então o Senhor abençoou a Jó
em seus últimos dias mais do que no seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Ou seja, Jó teve tudo que ele tinha anteriormente em dobro. Então Deus abençoou ele muito mais agora no seu final do que no seu começo. Versículo 13: ele também teve 7 filhos e 3 filhas. Novamente ele teve 7 filhos e 3 filhas. Aqueles filhos que ele havia perdido, né? Que Satanás havia tirado a vida dos seus filhos, ou seja, Satanás tinha tirado a vida dos seus 7 filhos e 7 filhas, e agora Deus restaurou sua família de novo. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, como tinha anteriormente. Versículo 14: e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. Queren-Hapuque. Então, aqui o nome das 3 filhas de Jó. E chamou o nome da primeira filha de Gemima, e o nome da segunda Késia. Késia é até um nome comum. Gemima não é um nome comum aqui para nossa tradição, para o nosso Brasil. Késia já é um nome bem comum. E o nome da terceira, Queren-Hapuque. Queren-Hapuque. Versículo 15. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então em toda a terra não se achava mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E ele deu heranças, né? E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então o pai deu herança também para as filhas entre os irmãos. Versículo 16. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então, depois de tudo isso que aconteceu com Jó, então Deus ainda fez ele viver mais 140 anos. 140 anos depois de tudo. Ou seja, Jó, que era aquele homem próspero, aquele homem rico, aquele homem sábio, que todos queriam ouvir, todos queriam se aproximar de Jó, lá na sua juventude. Então, Deus tirou tudo dele, tirou tudo que ele tinha, autorizou, liberou para que Satanás tirasse tudo dele, e depois deu tudo em dobro para ele. Então aquilo que ele tinha era muito pouco. Deus tinha um propósito muito maior para Jó. Perfeito? Então muitas vezes nos deparamos com dificuldades, com problemas, e achamos que aquilo ali já é o final, mas o que Deus quer para você é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer coisa que você possa imaginar. Só que é aquela questão, Deus ele não interfere na sua vontade. Deus não interfere na sua vontade. Então, quando de repente você estiver passando por problemas, dificuldades, estiver sofrendo, estiver com alguma angústia, é porque na verdade, o que está acontecendo com você é que você não está vivendo no propósito, você não está vivendo em princípios. Porque quando você vive em princípios, quando você segue os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, o propósito de Deus, tudo flui na sua vida. Você tem uma conexão direta com o divino, com o Todo-Poderoso, com Deus. Você tem uma conexão direta com Ele. Quando você vive no propósito, quando você vive nos princípios e obedece os mandamentos. Então sua conexão é direta. Então tudo aquilo que você deseja, que você quer, todo o amor, toda a alegria, toda a felicidade, toda a prosperidade, toda a riqueza, toda a vida plena de Deus, tudo vem facilmente para você, sem você fazer força. Mas quando você está vivendo fora dos princípios, fora do propósito, desobedecendo todos os mandamentos, você vai ver que sua vida se transforma numa eterna angústia, num eterno sofrimento, num esforço vil para que você consiga as coisas mais simples.
E as coisas não vêm, as coisas não vêm, a coisa não flui, a coisa não anda. Você trabalha, trabalha, feito um desesperado, feito um louco, feito um condenado. E as coisas não andam, não funcionam. Você até chega a um determinado ponto, mas depois cai novamente. E sobe, cai. E sua vida fica fica um loop, um vai e vem. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. E as coisas não funcionam. Por quê? Porque você está fora do propósito, você está fora do caminho. Você não está no caminho. Você não está no verdadeiro caminho. Porque se você consegue respirar fundo, se você consegue meditar, falar com Deus verdadeiramente, você vai ver que tudo funciona na vida. Tudo que você deseja, ó, tudo que você quer, ó, é um estralar de dedo, um piscar de olhos, um piscar de olho, um piscar de olho, tudo você consegue. Quando você está no propósito, quando você tem uma conexão direta com o divino, quando você tem uma conexão direta com Deus, tudo funciona na sua vida, tudo está em paz, tudo está em harmonia, tudo funciona em você e dentro de você. Por quê? Porque você está no propósito, você está naquilo que Deus quer para você. E o que Deus quer para você é grandioso demais para que você possa ao menos imaginar. É aqui a história de Jó. O que Deus queria para Jó era muito maior do que ele tinha. E por que ele sofreu? Porque ele estava fora do propósito, estava fora do caminho. Ele não estava vivendo em conexão, ele não tinha conexão direta com Deus. Por mais que Jó fosse obediente, por mais que Jó fosse temente a Deus, ainda não era aquilo. Ainda não era aquilo. Tanto é que tem um grande sinal de Jó, de tudo que aconteceu de Jó, ele mesmo deixa esse grande sinal que ele mesmo diz, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que ele temia aconteceu com ele. Por quê? Porque ele não estava no propósito. Ele não estava no propósito. Então é até simples demais. É até simples demais, mas a maioria da humanidade não aceita. Não aceita que a vida que Deus quer para você é muito maior do que aquela que você quer. Então bora lá, vamos fazer a leitura aqui do último versículo, versículo 17, o último versículo aqui do nosso livro. Foi um grande prazer, foi uma grande honra poder ler e comentar este livro de Jó, poder levar esta mensagem para você, essa mensagem de resiliência, de fé, de superação, sabe, de tudo que é bom. É muita sabedoria, muito conhecimento, e você vai vendo os sinais da riqueza de Deus para a sua vida. Você quer adquirir sabedoria? O primeiro livro que você tem que ler é a Bíblia. Você quer ter entendimento da vida? É a Bíblia. Você quer saber por que as coisas funcionam na sua vida ou não funcionam na sua vida? Tudo está na Bíblia. Então foi um grande prazer, uma grande honra poder levar esse trabalho para você aí. Foram 42 dias, 42 capítulos de muito conhecimento, muita sabedoria. São coisas que vão entrando em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente, e você vai adquirindo essa sabedoria, esse conhecimento. É a luz entrando dentro de você, a luz entrando dentro da sua mente e as trevas saindo. É a luz entrando e as trevas saindo. Então, no nosso versículo aqui, último versículo do nosso livro, do livro de Jó, que tremenda sabedoria. Versículo 17. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Ou seja, Jó, depois de toda essa tribulação, de toda essa angústia, todo esse sofrimento, todas as perdas que Deus impôs em sua vida, Jó ainda viveu mais 140 anos, porque naquela época era comum as pessoas viverem muito tempo. Era comum as pessoas viverem centenas de anos, centenas de anos.
Então Jó viveu mais 140 anos, repleto de alegria, repleto de paz, repleto de riqueza, repleto de amor, repleto de sabedoria, repleto de vida. Jó teve vida plena por mais 140 anos e Jó morreu de velhice. Jó foi levado por Deus. Como Jó mesmo disse, a missão de Satanás aqui era capturar a alma, o espírito, era capturar o espírito de Jó, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu. Jó não arregou em momento algum, Jó não amaldiçoou, Jó não renegou Deus em momento algum. Porque nós podemos até falar algumas besteiras, isso tudo bem, isso é passivo de perdão, Deus perdoa sem problema nenhum, Ele vai perdoar uma vez, 10 vezes, 70 vezes 7, né? Foi o que disse o Filho, 70 vezes 7 foi o que disse Jesus, não tem problema nenhum para Deus. Deus não tem problema nenhum com isso. As pessoas questionarem a Deus, Deus não tem problema nenhum. Não tem. Agora a pessoa jamais pode entregar a sua alma e o seu espírito para o exército das trevas, para o exército de Satanás. E assim terminou aqui a leitura do livro de Jó. Do livro de Jó. Então, como já disse, se você quer saber porque certas coisas acontecem em sua vida, se você quer saber mais sobre fé, resiliência, superação, se você quer aumentar a sua fé, recomendo que você leia o livro de Jó. Então, para você que nos acompanhou aqui, nesse vídeo por 1 minuto ou até o final, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua amada vida, que você tenha vida plena, próspera, rica, abundante, perfeito? Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas, que a gente possa atingir o coração de muitas pessoas, que a gente possa influenciar positivamente na vida de muitas pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Faça um excelente dia.